Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom nos reencontrarmos nesta manhã de quinta-feira, hoje 7 de setembro. Aliás, hoje todos nós brasileiros nos sentimos orgulhosos porque essa data cívica, desde que o Brasil partiu para aquela decisão, Dom Pedro I partiu com o grito da independência ou morte. O Brasil, então, realmente passou a ter uma nova história, repaginou a sua história. Porém, como eu tenho dito, o Brasil ainda hoje precisa de se sentir independente, uma independência realmente livre de tantas coisas como nós temos visto, a corrupção, a imoralidade, a depravação, a dependência das drogas lícitas e ilícitas em que trazem milhares e milhões de brasileiros ainda algemados, precisando realmente de uma libertação. E só Jesus pode libertar essa gente toda da escravidão, das drogas, do pecado. Então, nesse dia da independência, no Cada Dia, o reverendo Jeremias vai estar trazendo o tema Ore pelo Brasil. Esse programa, Cada Dia, já foi exibido numa outra ocasião, mas nós estamos reprisando este programa porque realmente nós precisamos de orar muito pelo Brasil. Diante de tantos escândalos, diante de tantas decepções, diante de tantas coisas realmente que estarrecem o nosso coração, quantas vítimas de balas perdidas, quanta gente está realmente morrendo no trânsito, perdendo suas vidas, jovens ainda, quanta gente morrendo por causa das drogas, quanta gente está aí vítima de tantos assaltos que realmente deixam a gente com medo até de sair de casa. Então, nós precisamos sim de orar pelo Brasil. E nós vamos, nesta oportunidade, deixar você com Cada Dia, quando o reverendo Jeremias vai estar falando, o reverendo Yuri e o reverendo Jeremias falando sobre Ore pelo Brasil. Olá, como vai? Tenho uma pergunta para você. Você sabe orar? Como você ora? Em pé? Deitado? De joelho? Para quem você faz as suas petições, as suas orações? Quem precisa de oração? Eu, você, o Brasil, o mundo? Como fazer com que as nossas orações sejam ouvidas? A oração é uma conversa com Deus. Conversa franca, aberta, que declara os seus temores, anseios, necessidades, agradecimentos. E você, tem o costume de orar diariamente? Alguma vez você já orou pelo nosso país, pelas pessoas em geral? Quais são os seus pedidos frequentes? Meus pedidos mais frequentes de oração, família e nação. Porque nós vivemos uma época bem instável. Eu peço geralmente para que Deus abençoe a minha vida, como um todo, né, que tem abençoado, da minha família. Peço pelas pessoas que estão necessitando, assim, de situações complexas, de enfermidade. Oro diariamente, constantemente tenho vida de oração. Eu oro 3 vezes por dia, né? Leio a palavra do Senhor e oro pela manhã, tarde e à noite. É necessário para nós, para o nosso equilíbrio espiritual, emocional, psíquico e na vida secular. É um hábito saudável e não só para a vida pessoal, mas como engrandece, santifica também e as coisas de Deus ficam mais claras, ele realmente abençoa grandemente. A oração é importante não porque ela mude a Deus, mas porque ela é o meio que Deus nos deu, pelo qual nós somos mudados e as circunstâncias ao nosso redor são mudadas. Na linguagem da teologia antiga, bíblica, a oração é o meio da graça. Então a gente não pode ter esperança de receber bênçãos de Deus se não for por meio da oração. Deus estabeleceu que esses propósitos serão alcançados ou serão realizados por meio da oração, por meio da forma como nós invocamos a Deus, suplicamos as bênçãos que vêm dele, imploramos perdão, oferecemos ações de graças e
por aí vai. Podemos afirmar que a oração tem algum efeito terapêutico na vida das pessoas? As pesquisas têm demonstrado que o envolvimento com a espiritualidade, quer seja a meditação, a oração, os momentos sozinhos, como os momentos congregacionais, eles influem muito no bem-estar. E eu acredito que cabe aqui o conceito de resiliência, né? Resiliência é voltar, alguma coisa que foi deformada, voltar ao estado natural. Dos pilares da resiliência é a espiritualidade. Então, com o envolvimento na espiritualidade, se cria a possibilidade de transformação. Ore pelo Brasil. Este é o tema do programa Cada Dia de Hoje. Diante das adversidades da vida, cada um de nós precisa crer que algo sobrenatural vai acontecer. Seria a oração algo terapêutico na vida das pessoas? Hoje, diversas vertentes médicas e do mundo científico aceitam o fato de que a oração pode ajudar na cura. Uma universidade americana fez uma pesquisa sobre como pacientes que tinham fé obtinham melhora em seu estado físico através da oração. Não podemos negar que a fé é elemento essencial em nossa oração. Isso nos impulsiona a ter um pensamento positivo que há um ser superior que nos ouve e responde às nossas petições. O Brasil é um país cheio de contrastes religiosos, mas falta fé para mudar o cenário de violência que domina a sociedade. A descrença é um sentimento presente na vida das pessoas, que se esquece de recorrer ao poder da oração para mudar a realidade do nosso país. As notícias de jornais com suas tragédias nos deixam um sentimento de desilusão, como se a sociedade não tivesse mais jeito. Esses sentimentos nos levam ao vazio que nos afasta da providência divina e nos esquecemos de recorrer às orações daquele que está pronto para responder às nossas súplicas, nosso eterno Deus. Quantas vezes você se lembrou de orar pela sua pátria? Quantas vezes deixamos de pensar nos nossos anseios para voltarmos nossa mente para a sociedade que afunda em violência? Você acredita que a oração pode mudar uma realidade? Você tem o hábito de orar pelo Brasil? Muito pouco, muito pouco. Com certeza, precisamos de orar e a oração pode mover montanhas. A oração é a força motriz das nossas vidas. Nós temos vários exemplos aí de servos de Deus, Davi, Neemias, Moisés, o próprio Jesus, né? Ele se quedou à oração. E eu penso assim, se Jesus orava, então quem somos nós? Nós temos que colocar o joelho no chão e muito mais ainda, pedir a Deus o seu favor. Nós não podemos nunca achar que nós somos suficientes, autossuficientes. Como Lutero diz, um cristão que não ora não é cristão, ele é um ateu, na verdade. Essas questões dificilmente surgem em nossas mentes, a não ser quando atravessamos por uma situação de risco ou violência, resultante da descrença social. O mundo tem sido marcado por cenas de violência e no Brasil não tem sido diferente. Podemos destacar a morte de policiais durante o seu trabalho, cidadãos mortos inocentemente por estarem na rota de tiroteios, sem falar das vítimas que perdem suas vidas diariamente de forma banal em assaltos e em outras situações absurdas. Não podemos deixar de mencionar também os problemas que surgem em nossas vidas, como catástrofes da natureza que vêm sem avisar, como enchentes, deslizamentos e a seca que sempre castiga algumas regiões do nosso imenso Brasil. Algumas adversidades da vida podem atingir a mim, podem atingir a você, a todos nós, e aí choramos juntos. A cada tragédia, todo o Brasil chora ao ver a dificuldade e a impotência de seu povo diante do fato ocorrido. São cicatrizes que vão ficando em nosso coração, marcadas pela tristeza, perda de bens materiais, como suas próprias casas e, pior, a perda de pessoas queridas de cada família brasileira. Só nos resta orar para que Deus conforte a todos nós. Atenção! O Brasil necessita de oração. As pessoas precisam desenvolver a crença que é possível mudar uma sociedade através da fé, que Deus pode transformar uma nação que está em decadência,
assim como em outros tempos transformou outras sociedades. E como temos a certeza de que Deus nos ouvirá? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. A oração é uma conversa com Deus. Conversa franca, aberta, onde nós declaramos os nossos temores, anseios, necessidades diárias, agradecimentos pela nossa família e pelo Brasil. Ore pelo Brasil. Queremos continuar com este tema depois de um breve intervalo. Continue conosco. Estamos tratando no programa Cada Dia de hoje sobre a oração, uma ferramenta essencial para o nosso viver. A oração é o diálogo do homem com Deus. Devemos buscar a Deus em todos os momentos do nosso dia e sentir sua presença, porque quando oramos, Deus trabalha. Há tremendo poder na oração, muito mais do que o mundo imagina. Devemos estar atentos à resposta que vem de Deus, que vem através do nosso espírito, através das circunstâncias exteriores. Não devemos colocar diante de Deus somente os nossos problemas, mas o do nosso país também. Precisamos pedir pela situação do nosso país, pelas questões políticas e econômicas, pela violência, pelas nossas crianças, pela juventude, pelos nossos idosos e toda a família brasileira. É por meio da oração que nós colocamos nossas ansiedades nas mãos de Deus, crendo que Ele é poderoso para nos dar paz interior e resolver nossos problemas da melhor maneira possível. E isso nos ajuda em nosso crescimento espiritual. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Oração é, basicamente, o ato de falar com Deus. É expressar o que vai no coração e passar algum tempo com Deus. Não é uma atividade em que não há interação. Deus fala, nós ouvimos, nós falamos e Deus ouve o que o nosso coração tem a dizer. Não importa o tipo de oração que você faça. Tudo tem que ser feito com fé, crendo que o nosso Pai Celestial vai fazer o que é melhor para a nossa vida. Agradecimento. É a oração na qual se agradece a Deus por todas as coisas na sua vida. Devemos dar graças em todas as circunstâncias, agradecendo pela proteção, provisão e bênção de Deus e, sobretudo, por seu Filho Jesus. Petição. Quando pedimos a Deus aquilo que necessitamos nas nossas vidas, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, dá-nos o que é preciso para sobreviver. Intercessão. É o amor de joelhos em oração pelos outros. É uma súplica especial em favor de outras pessoas e pelo nosso país. Deus tem um propósito a realizar, mas Ele precisa que um homem esteja disposto a orar, para que se estabeleça sua vontade aqui na terra. Esta é a função da oração, preparar um caminho para que Deus realize a sua vontade. E todos nós queremos o melhor para a nossa família, o melhor para os nossos amigos e também para o nosso país, o Brasil. É através da oração que nos fortalecemos e contamos com o poder de Deus para vencer as batalhas da vida, as crises em família, os desafios financeiros, políticos e econômicos que atravessam o nosso país. Então, ore pelo nosso país. Deus certamente nos ouvirá.
E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ore pelo Brasil. Queremos continuar com este tema com o reverendo Jeremias Pereira depois de um breve intervalo. Não saia daqui. Olá, gente boa! Que o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que consola o nosso coração, aquele que fortalece a nossa fé, aquele que não nos deixa sozinhos, possa nessa hora abençoar a sua vida. E que Ele te dê uma alegria nova no dia de hoje. Esse é o programa Cada Dia, chegando até você com a mensagem de amor, de fé e de esperança. Hoje eu quero convidá-lo para orar pelo Brasil. Ore pelo Brasil. Já cantou o hino nacional assim, que arrepiou? Já? Já cantei muitas vezes. E olha, que não era só quando a seleção brasileira estava ganhando, hein? O hino nacional, puxando sardinha para nós mesmos, né? É um dos mais bonitos do mundo. Fala sério. Esse hino nacional nos fala da grandeza do nosso país, nos inspira a pensar no nosso país. Ele chega a ter uma frase tensa, duas frases tensas, não é? Quem é atleticano, como é que canta? A imagem do Cruzeiro resplandece. Aí está falando do céu estrelado, não é não? E também, como é que a gente canta? Ó pátria amada, idolatrada. É claro que é um jeito de falar de uma coisa que a gente gosta muito. Você gosta do Brasil? Você gosta do seu país, o Brasil? Ou talvez eu devia perguntar, você ainda gosta do Brasil? Vamos olhar o que o Senhor nos fala em sua palavra a respeito da gente orar pela nossa pátria? Vamos lá? Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Senhor, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O Brasil está classificado entre os países de maior potencial e de maior recurso. Mas nós vivemos dias tensos no Brasil. O Brasil enfrenta uma crise de água, chamada crise hídrica, que ela reflete imediatamente. Por quê? A maior fonte de energia do Brasil vem da água, vem das barragens, das hidrelétricas. Então, crise hídrica, crise energética. Além da crise energética, nós temos uma crise de credibilidade. A corrupção alastrou demais. Toda vida a gente tem notícia de corrupção, mas agora sim é vexatório. Vexatório. Antes dizia, você desviou 10 mil, agora um gerente aí de uma empresa nacional está tendo que trazer de volta 100 milhões que roubou. Aí nos jornais todos. Então, uma crise de credibilidade. A classe política
Ninguém acredita na classe política no Brasil, regra geral. Além disso, consequentemente, a outra crise é a crise política. Nós estamos vivendo no Brasil um tempo em que está tenso. E nós estamos vivendo uma outra crise, que é a crise econômica. Nos últimos 22 anos, nós vivemos o que, na avaliação da economia mundial, nós vivemos um tempo de estabilidade. A moeda era boa, a moeda era forte, mas a corrupção entrou, desandou as coisas de tal maneira que nós voltamos, como Brasil, a viver um tempo de instabilidade. Então, como você sabe, desde que Dom Pedro I chegou aqui, Dom Pedro renunciou, Dom Pedro II foi deposto. E assim a gente vem com a política brasileira nesse tempo de instabilidade. Nós já chegamos a ter inflação de 80% ao mês no Brasil. Mas há uma geração que nasceu aí nesses últimos 22 anos que conhece uma moeda estável. Hoje, nós temos esses movimentos sociais no Brasil que precisam ter para defender a cidadania. Nós temos o Ministério Público se levantando e você devia entrar no site Combate à Corrupção e assinar as 10 medidas que o Ministério Público está pedindo para você assinar para combater a corrupção. Nós precisamos de leis que, com 1 milhão de assinaturas, nós chamamos o Congresso Nacional para tomar outra posição. Mas a Bíblia diz que há transformações que elas são sobrenaturais. Há transformações que a lei não faz, há transformações que a reclamação não faz, há transformações que só o Senhor Jesus faz. Que nós oremos, supliquemos e agradeçamos pelo nosso país, pelos nossos governantes, que isso é bom diante de Deus. Em vez de você xingar a nossa presidente, xingar todo mundo, foi você mesmo que votou. Não, agora não é assim, gente. Eu não votei. Não, nós é o nosso presidente. É a nossa presidente, é o nosso governador, o governador do seu estado. Então agora é hora de você orar e falar com Deus a favor dele, para que a ele seja revelada a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, e para que eles governem de tal maneira que a liberdade de testemunhar de Jesus no Brasil, ela continue. Você sabe que há ameaças. Antropólogos modernos estão falando nas faculdades que os cristãos no Brasil é um entrave para o governo popular. Está aí nos jornais todos. Então você precisa orar para que essa liberdade de testemunhar o Evangelho siga no Brasil. A liberdade de dizer que Jesus Cristo é o nosso Senhor. A liberdade que Jesus transforme a vida dos nossos políticos, transforme a vida de todos nós, porque a corrupção precisa começar a ser vencida dentro do nosso coração. Ore pelo Brasil, para que o Brasil seja um país que adquira sustentabilidade. Ore para que o Brasil seja um país que tenha o temor de Jesus. Ora para que a igreja no Brasil seja uma igreja que viva o Evangelho. Ore para que no Brasil nós tenhamos uma geração de políticos que possam ter caráter, que possam ter honestidade. Nós precisamos orar por isso. Isso é bom e aceitável diante de Deus, que deseja que todos os homens, a começar de você e eu, conheçam que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não tem Maria, não tem Antônio, não tem Benedito, não tem o apóstolo moderno fulano de tal, não tem o pastor, não tem o bispo, não tem ninguém que pode levar você ao conhecimento do Deus vivo, a não ser uma pessoa, Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos pelo Brasil, oremos pelo avivamento das igrejas no Brasil, oremos pela conversão de milhares no Brasil, oremos para que o Brasil se estabilize, para que tenhamos uma vida em paz, toda piedade e respeito. Já orou pelo Brasil hoje? Já orou pelo Brasil hoje? Não faça uma oração aí agora. Fala com o Senhor para abençoar esse país. Se você não cuidar, você passa a semana sem orar pelo Brasil. Você ora para ter saúde, para ganhar dinheiro, para os seus filhos, para os seus amigos, mas você não ora pelo Brasil.
É da vontade de Deus que oremos pelos vizinhos, oremos pelos parentes, oremos pelo nosso trabalho, mas nós precisamos orar pelo nosso país, pelos nossos governantes, orar para que o Senhor abençoe o nosso país. Vamos orar juntos? Vamos lá? Orando agora pelo Brasil. Amém? Primeiro pede a Deus perdão por você ter xingado o Brasil. Xinga o Brasil, não. Que é nosso. O Brasil é maior que os políticos corruptos. O Brasil é maior que os intervalos tensos da economia. O Brasil é maior. Porque você e eu somos de Deus, moramos no Brasil, amamos a Deus e oramos pelo nosso país. Vamos orar? Senhor, nós bendizemos o Teu nome. Pedimos perdão que tantas vezes nós xingamos nossa pátria. Reclamamos do Brasil. Até chegamos a amaldiçoar nosso país. E chegamos a ter usar frases tão ruins, brasileiro nenhum presta. Senhor, nós pedimos perdão por isso e nós clamamos a bênção do Senhor sobre nossa pátria. Abençoamos os recursos naturais. Abençoamos, Senhor Deus, a vida das nossas crianças, dos casais, das famílias. Oramos em favor dos políticos, pedindo temor a Deus. Oramos pelos economistas. Oramos, Deus, pelos idosos. Oramos pelos empresários, pelos microempresários. Oramos, Senhor, para que o Senhor fortaleça a economia do Brasil. O Senhor faça do Brasil, faça da igreja brasileira uma igreja missionária. Então o Senhor fortalece a nossa moeda para que nós possamos, com alegria e generosidade, abençoar outras nações. Agradecemos que nesse país nós trabalhamos, nesse país nós criamos nossa família, nesse país nossos filhos se casaram, esse país será abençoado, onde viverão nossos netos, se o Senhor Jesus não voltar. Então nós pedimos a Tua bênção sobre o Brasil e pedimos que o Senhor avive a igreja no Brasil, em nome de Jesus. Amém. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me Tua graça e deixe Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Quero lembrar aos nossos telespectadores que desejarem fazer aquisição de toda a nossa material de nossa 11ª excursão, após o programa, entre em contato conosco pelo fone 083-3321-5945. Você estará viajando conosco através deste DVD que já está à disposição dos interessados. Agradeço a todos que estiveram conosco, que todos tenham um bom dia, um dia abençoado e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar